Oi, Ivane. Oi, Boa noite. boa noite. Como você está? Estou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Cris. Vamos iniciar então esse ciclo, né, de encontros, dando as boas-vindas quem está chegando. Só estou abrindo aqui. Oi, Isa, Mariane. Olha que coisa boa ver as meninas aí. Meninas, quem está chegando, quiser ir compartilhando aí com seus amigos, seus conhecidos. Douglas, boa noite. Aqui. Ivane, tu pode movimentar a tua... Oi, Aline. Tu pode movimentar a tua câmera aí, Ivane? Ivane? Oi, meninas. Ajustes técnicos. Ivane, tudo bom? Ivane caiu. Então, meninas, meninos, só, agora sim. A Eu? Ivane voltou. O Douglas, Tudo bem? o Douglas tinha pedido para colocar na horizontal Sim, sim, mas deu uma desconfigurada e, né, fizemos o ajuste agora, por Tá isso. bom. Uhum. Tá bom, então foi isso que trancou, eu tentei virar a câmera. Boa noite, olha, Aline. Então, oficialmente, boa noite, né? Todos que estão chegando, todos que vão assistir depois. E com muito Manuel, tudo bom? Com muito carinho, então, hoje nós estamos iniciando uma jornada aí de 7 dias de reconectar-se. É um movimento da gente estar olhando aí para algumas questões, né, algumas dores que nós carregamos, ciclos que se repetem na nossa vida e muitas vezes a gente não entende por quê. E eu e a Ivane sentimos no coração de estar fazendo esse movimento, propondo essa semana, junto com uma semana que hoje, né, é o Dia Mundial da Saúde, então é um dia extremamente significativo para que a gente possa estar olhando, né, o que é a nossa saúde no âmbito físico, mental, emocional e espiritual. Ivane, Oi, queres dar uma boa noite? sim, Desde já eu peço aí que quem quiser ir compartilhando com seus amigos, né, para estar assistindo.
Estava com o fone de ouvido aqui, mas não funcionou meu fone de ouvido. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo Sim, bem? sim. Boa noite a todas e a todos que estão aqui, né? A maioria mulheres. Eu quero desejar um bom encontro para todos nós hoje. E hoje vai ser um dia muito especial, porque é o início da nossa jornada, né? Dos nossos encontros, os encontros de autoconhecimento, também de cura, de compreensão de como nós funcionamos, como o nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa alma funciona. Então, desejo a todos nós, uma boa jornada. Estamos aqui sendo orientados, né? Sendo conduzidos e orientados pela espiritualidade, e acredito que as pessoas que estão aqui nesse encontro hoje são pessoas muito especiais. Estou muito feliz de estar com vocês. Então, para vocês entenderem um pouquinho, né, da nossa proposta, do que está nos movendo hoje. Boa noite, Fran. Nos movendo, como eu coloquei, né, é a Semana da Saúde. Boa noite, Mari. Congelou. Aí vai. Falar um pouquinho, então, sobre o nosso trabalho, numa dimensão sobre o Reconectar-se, que é o nosso projeto. Mas o que a gente trabalha dentro do Reconectar-se, o que é o Reconectar-se, qual é a proposta, e também poder compartilhar um pouco com vocês do nosso conhecimento sobre questões que nós vemos observando através do trabalho que desenvolvemos como terapeutas, né? Mas também como profissionais da saúde, olhando para essa dimensão da saúde, né? Dos nossos adoecimentos, que vem numa dimensão mental, numa dimensão física, muitas vezes. Então, o Reconectar-se, ele surge como um projeto voltado ao cuidado, né, para as mulheres nesse momento, objetivando trabalhar dores como os medos, inseguranças, o nosso vazio emocional, muitas vezes, esse vazio que é expresso muitas vezes pela seguinte descrição: eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho a família que eu desejei, eu tenho um bom trabalho, eu tenho bons amigos, mas o meu coração não vibra. A minha alma não não se preenche. Eu tenho uma vida automática. Eu levanto pela manhã, eu faço a minha rotina e eu vou seguindo. Muitas vezes as pessoas, elas chegam perguntando na busca de um propósito. E eu já ouvi inúmeras vezes, e acredito que a Ivane também, a seguinte frase: eu deixaria tudo que eu tenho para poder sentir o meu coração vibrar, para entender qual realmente é o meu propósito, aquilo que eu posso fazer que me preenche. Essa é uma dos sentimentos, né, das vivências que move e estrutura dentro do Reconectar-se. A outra dor que vem dentro desse trabalho é a dificuldade de sentir prazer, né? Quanto essa vida, né, vazia muitas vezes desse sentir, desse propósito, ele nos tira o prazer de sentir cada dia, o prazer dos sabores, dos cheiros, porque exatamente por essa dinâmica do automático, do fazer porque eu tenho que fazer, é aquilo que muitas vezes nos desconecta de viver o nosso dia a dia sentindo a emoção, sentindo as percepções que estão disponíveis para nós em cada ação.
E quando eu falo sobre isso, eu me refiro muitas vezes ao ato da alimentação, do autocuidado, da higiene, das coisas que são parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E isso vai perdendo o sentido. E isso vai levando a um nível de desconexão do prazer, né? O prazer de estar vivo, o prazer de me relacionar com o outro, independente da relação que eu tenho. Eu me coloco apenas como um ser na vida, né? Existindo e não vivendo. E esses sentimentos que sentimos muitas vezes, mas nem sempre estamos dispostos a parar e olhar para eles e principalmente assumir eles, né? Porque são muitas vezes tão dolorosos. Dói tanto parar para colocar um novo sentido. E muitas vezes nem se sabe por onde começar, a quem recorrer, como fazer. E isso ao longo do tempo vai nos trazendo consequências, que são os adoecimentos, né? Que são a depressão, a ansiedade e questões físicas, né? De doenças. Então, essa é a estrutura, né, da nossa proposta hoje, né, Ivone? Do Reconectar-se. Esse projeto que tem um coração gigante, que deseja que toda essa busca de anos que nós viemos fazendo, de estudos, tanto na ciência, na espiritualidade e na educação, possa transbordar através de nós, como a Ivone disse, guiado, né, dentro de uma força maior, e que essas sementinhas que nós fomos buscar a semente, plantar, hoje possa então florescer e ser compartilhado na vida de cada um que está aqui, que estará conosco durante essa caminhada aí dos próximos 7 dias, 6 dias, né? E que possa absorver, cada um no seu sentir, aquilo que fizer fizer sentido para a transformação da essência e principalmente da saúde de cada um que está aqui. Ivane. Então, meninas, é importante, né, que para que a gente consiga ter esse equilíbrio, essa saúde, que a gente se conheça. É preciso um autoconhecimento. É preciso saber quem nós somos, né? A dimensão do nosso ser, que nós não somos apenas corpo físico. Na verdade, nós somos uma alma que habita num corpo físico. Então, nós temos, na verdade, nós somos uma dimensão de ser, né? De uma constituição, assim humana, mas de uma constituição de mente, corpo e alma. E nós vamos trabalhar nessa questão holística dessa constituição. Então, nessa dimensão integrada do ser. Porque adoecemos porque nós desconectamos da nossa própria essência. Da nossa própria essência, que é uma essência divina, que é uma essência maravilhosa de um ser que tem capacidades infinitas e que por que não conseguimos manifestar essas capacidades? Por que adoecemos? Né? Então, o Reconectar-se vai trabalhar nessas dimensões. E é importante dizer para vocês por que a gente tomou essa decisão, eu e a Andréia, de
abrirmos mais o Reconectar-se, ampliarmos mais e oferecer, né, um Reconectar-se para mais pessoas. Por isso é importante que vocês compartilhem, porque a minha professora de neurociências, né, do curso, do programa de neurociência para psicólogos e professores, que mentora e que do curso ao qual eu faço parte, ela esteve agora, na semana passada, nos Estados Unidos, num congresso internacional de saúde mental. E ela fez uma live para nós, diretamente do congresso, mostrando para nós os dados mais recentes nas pesquisas de neurociências, que traz a situação no mundo e no Brasil. E eu quero trazer aqui para vocês esses dados para mostrar o quão é importante a gente trabalhar e como é importante mais pessoas estarem trabalhando com a saúde mental e emocional e física das pessoas, porque as pessoas estão muito doentes. E os dados mostram isso, né? Foi apresentado uma pesquisa recente agora, lá no Congresso, resultados de que no Brasil, essa pesquisa foi realizada em 2022. E ela apontou que 21,5% dos professores brasileiros, né, eles estão com problema de saúde mental, como ruim ou muito ruim. E os principais sintomas incluem ansiedade, depressão, cansaço e excesso. Então, quantas pessoas, né, dizem que têm ansiedade? Quantos professores reportam a ansiedade? 60,1% dos professores brasileiros têm ansiedade. E 48,1%, o gráfico está mostrando, estou olhando aqui para o gráfico, tá? Aqui no meu computador, o gráfico está mostrando que 48,1% dos professores têm cansaço excessivo, tem exaustão. E a exaustão é um passo para a gente chegar na depressão, né? E também tem aqui problemas de sono. Os professores reportaram na pesquisa, 41,1% problemas de sono, não conseguem dormir direito. Não dormem as 8 horas contínuas, 7, 8 horas contínuas como deveriam dormir. E a gente sabe, já mostram, né, tanto na área da psiquiatria quanto na área da saúde em geral, que o sono, a falta do sono, né, profundo, traz problemas de saúde mental e às vezes até de saúde física. Então esses dados são alarmantes. E outros fatores, como desmotivação, 55% dos professores estão desmotivados. A sobrecarga de trabalho, né, 49% dos professores estão sobrecarregados no trabalho, né? E esses dados também são prevalentes. Em São Paulo, olha, em São Paulo, 64% dos professores da rede municipal relataram problemas de saúde mental, como estresse, depressão. Então, são alarmantes, e não só os professores, né? Também os dados, uma pesquisa mostrou que adolescentes, meninas e meninos adolescentes, eles estão com um nível de ansiedade e de estresse muito grande, com problemas já de saúde mental, mostrando quadros de saúde mental. A gente sabe que a idade de criança e adolescência, pela neurociências, a gente sabe que é o momento em que o cérebro está se formando. O nosso cérebro, ele vai se constituindo e se formando até os 25 anos de idade. Então, se essas crianças e se esses pré-adolescentes e adolescentes, o índice aqui é bem alto, viu? Não consigo ver ali, mas eu vou pegar aqui os índices para vocês. Os índices são tão altos que é assustador. Eu anotei aqui. 57% das meninas, aumentou 57% nas meninas o sentimento de tristeza e de desamparo. Isso a gente sabe que
que sentimento de tristeza e desamparo registra uma área do cérebro, na ACC, que é uma área interna, né, dentro do nosso cérebro, abaixo do neocórtex, né, que é a área mais jovem. Então, na região, que é a região onde ficam registradas as nossas emoções, tristeza e desamparo gera uma cicatriz de trauma de desamparo. Então, qual vai ser o resultado disso? Se jovens, 57% dessas meninas, e isso aquelas que realmente reportaram na pesquisa, porque muitos nem apareceram na pesquisa. Então, imagina isso na vida adulta. A gente já sabe hoje quais são os sintomas e as consequências de traumas de desamparo. É um dos piores traumas na vida da gente, que trava nossa vida profissional, trava a nossa ida para o mundo, trava a nossa vontade de viver, gera muitas dores, né? Gera muitas doenças autoimunes, depressão, exaustão, que é o adoecimento dos adultos atualmente e que já está atingindo as crianças. E por que isso acontece? Crianças e adolescentes? Porque muitas vezes os pais não olham para os filhos, não conversam com os filhos. E o adolescente precisa de amparo, porque ele não está com o cérebro formado ainda. Se esse cérebro se sente desamparado e tem tristeza profunda, como que ele vai chegar à vida adulta, né? Teremos um índice de adoecimento muito maior. E também nós temos aqui nos dados, né, que 29% de meninos, as meninas estão com mais grau de tristeza e de desamparo, sentindo-se desamparados do que os meninos. Mas mesmo assim, quase 30% dos meninos também estão sentindo tristeza e desamparo. Isso na vida adulta vai ter consequências desastrosas, né? Então, quem está trabalhando na área da saúde tem que agir, não pode ficar esperando. Então, a gente tem que cada vez estudar mais, se aperfeiçoar mais, entender a mente humana para poder imediatamente, como diz a minha professora, a Franciele Martum, né, que é pesquisadora na área da neurociência, ela diz assim, a gente não pode esperar para entrar em ação, a gente tem que estudar, pesquisar e investigar. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esperar quando a gente está pronto para fazer. A gente tem que aprender e aplicar, aprender e compartilhar com as pessoas, aprender e ajudar as pessoas. E uma das formas de ajudar são grupos de apoio. Grupos de apoio online, cursos, palestras. Então, eu e a Andréia nos propusemos a fazer essas palestras gratuitas durante toda essa semana. Nós traremos muitas informações. Durante toda a semana, a gente vai trazer, né, como é que funciona o nosso cérebro, como é que se dá essa engrenagem da relação corpo-mente, né, espírito, como que se dá essa relação, como que funciona o nosso corpo fisiologicamente, como é que se dá esse transbordo dos hormônios que geram depressão, que geram ansiedade, como que esses traumas agem no nosso organismo e técnicas para que a gente possa, a partir desse autoconhecimento, empoderar vocês com técnicas para que vocês consigam uma regulação emocional, que vocês consigam se regular emocionalmente. Existem muitas técnicas. Existem técnicas dentro da neurociência, existem técnicas de programação neurolinguísticas da PNL, que funcionam muito. Existem técnicas de energy healing, e existem técnicas de mindfulness. Tá? Existem várias técnicas da própria yoga pranayama, meditação, técnicas de respiração, movimentos corporais, técnicas que nos ajudam a regular as emoções para que a gente não chegue no extremo de um burnout,
de uma depressão profunda, porque junto com a depressão vem o isolamento social. Junto com a depressão vem uma tristeza profunda. Então, quando a pessoa chega a ter depressão, ela quer se isolar do mundo e aí ela piora mais ainda. Então, tem que ter um grupo de apoio para que aquela pessoa se sinta amparada, porque a depressão vem de um trauma de infância, adolescência, ou até mesmo da vida adulta, porque até 25 anos o nosso cérebro está se constituindo ainda, né? E essas cicatrizes, elas vão gerando essas doenças. Então, como que a gente pode ajudar? O propósito do No Reconectar-se é exatamente isso. É ajudar as pessoas a transporem esse trauma de abandono e se sentirem amparadas. Se a pessoa não consegue se autorregular sozinha, fazendo os exercícios de regulação emocional, nós precisamos criar grupos de apoio para corregular junto com essas pessoas. Ou seja, dar a mão e fazer junto com elas. Esse é o nosso propósito, certo? Durante toda essa semana, além das informações que são importantes, das informações de como que funciona esse corpo, a Andréia é da área da saúde, né? É profissional da área da saúde. Né? Eu sou profissional, né, terapeuta, fiz curso de programação neurolinguística, fiz até o master, né? A Andréia também é terapeuta, né? Ivani, Também fez a... Oi. desculpa, mas já que tu entrou, eu estava pensando exatamente nisso, que eu tô vendo que tem bastante pessoas chegando, e claro, né, tem uma rede dos meus clientes, né, dos meus amigos que estão aqui presentes, e tem a rede dos teus que estão chegando. E eu acredito que então seria importante a gente também fazer uma apresentação, e eu estava pensando sobre isso e tu começou, né? Então, desculpa, né, que eu te cortei, mas vamos nos complementando. Na minha fala inicial, como eu coloquei ali, nós, então, buscamos através da ciência, da educação e da espiritualidade, né? São as bases que nutrem e que estruturam o Reconectar-se e a proposta do trabalho que nós queremos fazer durante essa semana com todos que estão aqui e que irão chegar. E eu acho que, né, a partir disso, eu sou doutora, eu vou me apresentar e depois tu te apresenta, né, para quem não te conhece. A gente é muito acostumado, né, a falar diretamente para quem a gente conhece, então, prazer, me chamo Andréia Martins do Couto, sou doutora em enfermagem e junto com essa parte, né, do meu doutorado eu desenvolvi a minha tese, estudei aí ao longo de alguns anos sobre esse funcionamento dos tratamentos vibracionais aplicado à saúde, então identificando como que é as reações hormonais, né, dentro da questão do cortisol, de que forma o nosso corpo vai reagindo aos tratamentos vibracionais, de que forma isso influencia no sono, de que forma isso influencia nos níveis de depressão, de ansiedade, da dor física, e nos conflitos nas relações de trabalho, família e família-trabalho. Concomitante né, a partir das práticas integrativas e complementares, eu busquei uma caminhada de formação dentro dessa área. Então, eu sou mestre de Reiki, mestre de Reiki Usui, sou operadora de mesa psiônica, sou terapeuta frequência da alma, né? Que essa é uma das terapias que a gente traz nesse momento, né? Que é a sintonização com a alma, com a nossa essência, né? Em conjunto com todas essas técnicas. Entre outras formações que eu tenho, Ayurveda, né, que eu tive a possibilidade de passar um mês na Índia estudando exatamente dentro desse foco, desse processo da saúde mental e da relação entre a mente e o espírito e o nosso corpo. Então, quando a gente fala sobre essa triangulação, e aí a Ivani traz, né, que agora vocês vão entender, dentro da formação dela, muita fala, né, dentro da neurociência, da questão da mente, dessa reprogramação. Nós estamos falando de um lugar
onde existe alguns anos, né, de estudo, de dedicação nessa caminhada, exatamente por conhecermos, né, essas dores que estamos aqui falando. Então, hoje a nossa proposta de trabalho é realmente algo que transborda da nossa alma por uma caminhada que nos conduz a chegar aqui. E, por gentileza, Ivan. Então, como eu já me apresentei no início, né, eu sou Ivane de Vazan, eu sou professora universitária aposentada, trabalhava na área da educação, e foi exatamente os estudantes de pós-graduação adoecidos que me levaram a procurar técnicas que ajudassem esses estudantes a saírem da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico, de burnout, de várias doenças, porque eu via que esses estudantes estavam adoecidos. Foi eles que me motivaram a fazer, né? Eu primeiro fiz um doutorado, enquanto eu estava ainda, tinha recém me aposentado, eu resolvi fazer um doutorado na área de educação e ciências, química da vida e da saúde, né? E depois eu resolvi fazer programação neurolinguística para entender como é que se dava essa reprogramação do cérebro. Então, eu fiz todos os níveis de programação neurolinguística, aprendi várias técnicas, até o nível master. Depois, eu resolvi fazer uma especialização em psicologia positiva, neurociências e mindfulness, onde também, isso na PUC do Paraná, e não parei mais. A partir daí, eu fui procurando me aperfeiçoar, me apaixonei pela neurociências, porque eu comecei a entender, né, como é que se dá essa ligação mente-corpo e como isso afeta os nossos órgãos físicos, gerando uma doença, essa desconexão com a nossa alma também, gerando essas dores todas. E aí eu resolvi estudar mais neurociências e entrei nesse programa de neurociências, né? Então, são várias técnicas que a gente pode estar aplicando para poder ajudar cada um de vocês. E não dá para parar, aí a gente não para mais, né? Eu fui fazer esse programa de formação continuada em neurociências para psicólogos e para educadores. Então, eu entrei agora, a Franciele Maftum está ampliando esse programa também para terapeutas, né? Tenho aprendido muito e resolvi, junto com a Andrea, resolvemos compartilhar todo esse conhecimento e também trazer algumas práticas para conseguir aliviar o sofrimento das pessoas. Então, se vocês tiverem pessoas sofrendo, né, pessoas que estão desesperançadas, mulheres desesperançadas da vida, né, e que estão achando que não tem mais esperança para si, com muita tristeza, com estresse, com depressão, convidem para virem para as lives. Essas lives vão ficar gravadas até a semana que vem, na segunda-feira. Nós estaremos mandando aí o link das lives no grupo, então se inscrevam no grupo do WhatsApp, eu vou colocar aqui, aqui no chat, eu vou colocar o link do WhatsApp para vocês se inscreverem no grupo, para vocês receberem o link da gravação onde vai ficar gravada essa live. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês, no WhatsApp, tá? Vou copiar aqui o link e vou mandar para vocês. Andrea, pode dar continuidade? Então, quem quiser, né, entra no grupo. No grupo a gente vai estar compartilhando e como que vai ser o processo. Até domingo, então, às 19 horas, nós estaremos aqui fazendo. Cada dia nós vamos trazer um tema e trazendo exatamente essa articulação, né? Como eu coloquei para vocês, eu aprendi através da Ayurveda, né? Que uma mente, toda alma, ela tem uma mente e toda mente tem um corpo. E estudo isso
assim como a Ivone, né, tem a mentora dela, que é a Franciele. Um dos meus mentores hoje é o Eric Leite. E eu estou fazendo, né, novamente aí um processo de formação sobre frequência da alma. E essa frequência, o que é essa alma, né, que a gente busca, que a gente fala? É esse sagrado que existe dentro de nós. E essa alma, ela tem uma mente que gera o nosso corpo. Quando a gente fala, né, que esse adoecimento físico ele vem a partir dessa mente, nós também precisamos considerar essa dimensão dessa alma e essa complexidade que envolve a nossa essência, quem somos, é que muitas vezes no olhar não holístico, vamos dizer assim, a gente fica desarticulado. E a nossa proposta é exatamente fazer essa articulação, essa intersecção, né? Entendendo que todas as peças elas compõem o todo que nós somos. Então, quando nós temos um adoecimento físico, é porque a nossa mente já adoeceu. E se a nossa mente adoeceu, é porque sim, existe uma necessidade também dessa alma ser olhada em alguma dimensão. Então, nós temos várias partes, né, que nos compõem como um todo. E aí, muitos dos nossos questionamentos nessa caminhada por que muitas vezes nós fizemos tratamentos para uma dor física, nós sanamos essa dor por um determinado período, paramos com o tratamento e logo em seguida ela retorna. Por quê? Se por um tempo aquilo que foi tratado foi sanado, mas após um período isso retorna. Né? Um exemplo é a questão do próprio câncer. Né? Quantas situações a gente vivencia da recidiva? As pessoas fazem, se tratam, ficam bem por um período e retornam. Por quê? Existe quem comanda, né? Quem dá todo o impulso, né, das informações neuroquímicas é o cérebro. Então, em qual parte do cérebro existe alguma informação, algum nível de trauma, de memória, que irriga o canal do corpo, daquele órgão ou daquele lugar que foi adoecido? Se nós não mudarmos, se nós tratarmos somente ao local, né, onde foi afetado, onde foi as células daquele lugar, onde foram transformadas, e nós não tratarmos na mente aquela memória, aquele registro que envia aquele sinal para aquela parte do corpo, com o passar do tempo, nós continuaremos mantendo os mesmos hábitos, as mesmas rotinas mentais e emocionais. E isso vai nos levar ao adoecimento. Então, quando nós falamos sobre um processo de cura, a gente vai estar sempre trabalhando nesses 3 elementos. E é isso que a gente quer compartilhar, né? Porque nós entendemos que muitas vezes nós temos um olhar fragmentado para a saúde, como se fossem caixinhas que não se comunicassem. Eu vou tratar o meu fígado pontualmente e não vou tratar a minha mente. Eu tenho um problema, eu vou tratar só a mente e não vou tratar o corpo. E, na verdade, são processos complementares. E muitas vezes a gente acha que se curou por um tempo de uma determinada situação. Mas se nós não fizermos, de fato, uma mudança de pensamento, sentimento pensamento, sentimento e comportamento, a cura não chega. E isso é um processo que é bem desafiador. Porque a gente precisa entender primeiro quem somos, entender o que sentimos, entender quais são as crenças, quais são os traumas que nos conduzem às nossas ações, para a gente realmente poder modificar os nossos hábitos,
Certo, Ivani? Certo, perfeito. Do ponto de vista da neurociência, né, tem uma frase que diz assim: o cérebro controla tudo, capta tudo e decide quase tudo. Decide quase tudo porque muitas vezes o corpo decide, mas quando o corpo decide é porque o cérebro já controlou, né? Já controlou, já comandou, e aí o corpo adoece. E aí tem uma frase na neurociências que diz: se não há mudança do cérebro, não terá mudança no sintoma. Que é bem isso que tu falasses aí. Então, é importante a gente ter essa visão holística, né? É assustador, assim, o número de diagnósticos errados que tem saído por não ter essa visão holística. Porque os sintomas são muito parecidos, né? Os sintomas se confundem muito. Tu precisa conhecer o histórico de como esse cérebro da pessoa se constituiu para poder compreender da onde veio aquele sintoma. Ou senão se você só utilizar, né, o DMS-5, que é da medicina tradicional, utilizada, né, como diagnóstico, você corre o risco de, não levando em conta esse histórico da constituição do cérebro desde a infância, né, desde a concepção até a criança, a idade adulta, toda a história emocional do indivíduo está armazenada numa área do cérebro que nós vamos entender melhor amanhã. Amanhã nós vamos trabalhar com isso. Tá? E aí a gente vai ver por que muitas pessoas não conseguem regular essas emoções, por que as pessoas adoecem, né? E como que a gente pode reverter isso através desse autoconhecimento e de práticas que são importantes, mas práticas não só tomar um comprimido, né? Práticas integradas mesmo, práticas integrativas, que fazem mesmo com que a gente ataque, né, o problema sobre vários aspectos, de uma visão holística e multidisciplinar, para poder ajudar realmente a pessoa. Eu tenho visto muitos milagres varinha mágica, e acontece? Acontece. Mas, muitas vezes, esses milagres, varinha mágica que acontecem, não se sustentam, como a Andrea falou. Porque se a pessoa não tem um autoconhecimento de onde veio aquela doença, o que gerou aquilo, né? Quais são os hábitos, os comportamentos alimentares, hábitos de vida, corporais, né? Mentais e emocionais que geraram a doença, ela pode voltar. E aí é que as pessoas dizem, mas a pessoa se curou e daí a pouco ela ficou doente de novo, do mesmo problema, porque não atacou a causa e não mudou os hábitos e a cultura. E uma coisa que é muito, não sei se vocês já ouviram, né, mas tem uma expressão que diz: a mente mente. E isso é algo que ao longo dessa semana vocês vão entender o significado. E vocês também, algo que nós sempre buscamos dentro dessa caminhada é entender esse processo como ser humano. E eu sou uma pessoa que eu realmente acredito no ser humano, no poder e na força de transformação. E eu vejo isso no outro porque eu vivo isso. Eu já vivi curas físicas, eu vivo curas emocionais. Tudo que é compartilhado, de alguma forma eu já vivenciei. E dentro desse processo, hoje, entender essa complexidade, né? De que forma se articula uma alma que tem uma mente que tem um corpo, permite exatamente ter total consciência e certeza que qualquer milagre é possível. E essa força desse milagre, dessa transformação, dessa cura, habita dentro de nós. Habita na nossa essência. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa de uma varinha mágica.
duas varinhas, eu diria. Primeira é a fé. E a segunda, o conhecimento. Três varinhas. E a terceira, a sabedoria. A fé que nos leva, né, a crer nessa força que é maior e que nos move a fazer a ação, muitas vezes desafiando a nossa racionalidade. O conhecimento que vai dar sustentação para essa fé. Mas o conhecimento só pelo conhecimento, ele não tem transformação. O que faz a transformação é a sabedoria, quando eu aplico esse conhecimento na minha vida. Então, essa estrutura, né, é o que a gente vai estar trazendo, unindo exatamente esse movimento da alma, dessa consciência da alma, da mente, que é matéria, é neuro, é hormônio, é impulso eletroquímico, são diversas reações que nos fazem sentir no corpo várias informações. Os nossos processos inflamatórios, que nos levam a alteração de pressão arterial, que nos leva a quadros de diabetes, doenças autoimunes, distúrbios do sistema gastrointestinal, enfim, que regulam toda a nossa matéria. Mas que dentro dessa matéria, desse corpo, dessa mente, existe um sentir, né? Que vem de algo que é maior, né? Dentro desse processo, mas que esse maior, ele é a essência, né? O que vem dentro da unicidade de quem somos. É o que nos torna seres únicos nessa existência. E que faz, né, com que a gente viva de uma forma tão rica e tão bela. Imagina que graça teria o mundo se fôssemos todos iguais, se pensássemos todos da mesma forma. E ao mesmo tempo, entendendo que essa diferença é o que nos torna todos um. Ivani? Não sei. Eu só quero fazer uma chamada para o pessoal. Eu coloquei aqui o link o endereço ali para o chat, né? Para o WhatsApp, para vocês entrarem no grupo, onde nós vamos mandar o link da gravação desse nosso encontro. Né? Ali naquele grupo nós vamos também estar trazendo informações durante a semana. E amanhã convidamos que todos vocês venham, porque amanhã a gente vai entrar exatamente nesse mecanismo do cérebro. Hoje nós não fizemos nenhuma prática, mas amanhã nós faremos uma prática de regulação emocional durante, no final do nosso encontro, para já ir dando algumas ferramentas para vocês poderem já ir usando, né, no momento em que vocês sentirem essa necessidade. Exatamente, vocês vão sentindo isso que nós estamos falando e que vocês possam absorver o máximo do que a gente vai trazer para vocês e aplicar aí para que a vida de vocês seja cada vez mais leve, como a nossa está se transformando, né, Ivani? Sim, que está sendo muito. Eu sou um exemplo vivo, né, Andréia? Que quando eu comecei, eu tinha dores no corpo todo. Bom, eu já não sou mais uma criança, já sou uma idosa, né? Embora não pareça muito, né? Mas sou já, né? Já rodei os 70, né? Então, eu, quando comecei, né, com as terapias, e quando comecei com a Andréia, quando comecei a fazer os cursos de terapia holística e aprender sobre esses processos, eu estava adoecida de ansiedade, dor no corpo, pressão alta, glicose completamente descompensada, com distúrbios do sono, com sobrepeso, né? Eu perdi 12 quilos, tá? Perdi 12 quilos,
sem fazer dietas mirabolantes, né? Só cuidando mesmo de mim, olhando para mim, olhando para as minhas dores, limpando a minha mente, né? E hoje eu me sinto completamente disposta, estou aqui hoje trazendo para vocês isso e compartilhando, né? Como que isso aconteceu comigo? Se acontece comigo, pode acontecer com qualquer uma de nós, de vocês. E quem... O canal Pergunta se tem outro canal tem. que possa entrar no grupo do WhatsApp. Tem. Agora... Já... chama no direct agora, eu vou salvar a live, tu só dá o ele no direct que a gente já vai te encaminhando o link pro WhatsApp. Acho que o Douglas já vai colocar o link, tu consegue colocar o link aí, vai. E pode chamar. Eu não consigo colocar o link, mas eu só consigo colar aqui, mas não é um link. A pessoa não é um link, né? Eu não consigo. Tem aqui o WhatsApp, HTTPS, o endereço. Não sei se a pessoa consegue copiar aí, copiar e colar dentro do WhatsApp, vai conseguir acessar o grupo. Ó, já foi enviado no direct. Quem quiser aí vai pedindo que a gente já vai enviando no direct. Aí você já pode acessar. Tá bem? Você já recebeu? Adelane. Essa live também vai ficar gravada no YouTube, né, Andréia? Essa live vai ficar também gravada no YouTube. Quem estiver ao vivo, por gentileza, e depois quem entrar, pode ir colocando aí que quer participar, que aí a gente já vai enviando no direct. Então, esperamos vocês amanhã, no mesmo horário, né? Com Não práticas percam, amanhã. Com práticas amanhã. E amanhã nós vamos explicar como é que se dá esse mecanismo dentro do cérebro emocional, como é que surge a ansiedade e aonde que são gravados os traumas, em que região do cérebro e como a gente pode, né, desprogramar esse cérebro, essa mente que tem essas dores todas para que a gente tenha uma vida saudável, próspera e feliz, plena, que é esse o nosso objetivo, com Reconectar-se. É isso aí. A Kelly. Ai, Kelly, tudo bom? Então, tá, meninas. Que bom, que bom. E aí, quem quiser pode continuar mandando mensagem. Oi, Sara, boa noite. Que a gente vai encaminhando ali no direct. Um beijo para vocês, uma boa noite para todos e até amanhã.